Se você é daquelas pessoas que precisa questionar racionalmente a respeito de tudo o que você pretende trilhar em direção a seu amadurecimento como ser humano, inclusive na hora de adentrar para os caminhos da espiritualidade, dessas coisas metafísicas, altamente questionáveis. Se você precisa de embasamento intelectual para isso, eu recomendo que você conheça um pouco melhor sobre o que nos deixou este personagem. Saudações, Leandro Zen! Os papos de hoje vão ser sobre Jiddu Krishnamurti. Papos além, papos além. Krishnamurti nasceu na Índia em 1895 e faleceu em 1986. Ele foi um professor, um palestrante, que falava muito sobre aquilo que eu chamo de cultura zen. Durante 60 anos, ele girou o mundo, principalmente aqui na América, trazendo a filosofia oriental, vamos resumir assim, a filosofia oriental, para cá. E ele conversava de uma maneira muito coerente, muito sofisticada, com os filósofos, com os professores, com os jornalistas. O meu primeiro contato com essa figura foi quando eu tinha 14 anos de idade. Eu me tornei sócio do fã-clube do Raul Seixas. Era tudo por carta, aquela vez. E eu botei R$ 20 no envelope, mandei para o Silvio Passos, lá do fã-clube, porque eu comprei uma fita cassete do Raul Seixas, fita de vídeo, né, que tinha 2 horas de clipes, entrevistas e outras curiosidades. Eu gastei aquela fita de tanto ouvir, emprestei e sumiu. Mas hoje nós temos tudo aqui na internet, né, no YouTube. E naquela fita tinha o clipe da Sociedade Alternativa, da música. Antes do clipe tinha uma pequena entrevista sobre o lançamento da música Sociedade Alternativa no Fantástico. E dizia mais ou menos, que eu me recordo, que Raul Seixas, Paulo Coelho e toda essa galera da Sociedade Alternativa, eles tinham uma certeza de que também eram membros da Sociedade Alternativa figuras como John Lennon, São Francisco de Assis e Jiddu Krishnamurti. E aquilo ficou no meu bloco de anotações de curiosidades a serem vasculhadas no futuro. E assim eu o fiz. Eu procurei bastante informações sobre quem era este Krishnamurti. Com o advento da internet, eu pude ver muitos vídeos, entrevistas que estão aqui disponíveis. Existem pessoas dedicadas a manter a obra dele viva, traduzida, legendada para todos os idiomas. Tem livros dele também à venda. E uma das curiosidades mais interessantes desta figura tem a ver com outras pessoas que também são muito curiosas. Por exemplo, Helena Blavatsky. Você já ouviu falar? Ela era membro de uma sociedade, a Sociedade Teosófica, que era um grupo de pessoas que se interessava em manter os conhecimentos mais elevados da humanidade disponíveis, né? Ainda para as gerações contemporâneas e futuras. E esta sociedade teosófica, algumas das pessoas envolvidas, não exatamente a Helena Blavatsky, mas outras pessoas ali da sociedade, eles tinham a ideia de que Jiddu Krishnamurti, ainda bebê, ainda na barriga de sua mãe, fosse preparado para receber a mais elevada consciência, para que nascesse
e fosse praticamente um mestre daquilo que a sociedade teosófica gostaria que se propagasse a partir daquela pessoa, daquela consciência que habitaria aquele corpo. Muito interessante isso. Claro que isso tem um embasamento, mas não é o tema deste vídeo. Mas enfim, isso é uma curiosidade. Eu gosto muito de despertar curiosidades. Eu acho muito mais interessante do que exatamente transmitir toda uma carga de conhecimento. Para isso existem pessoas como o próprio Krishnamurti. Eu gosto de indicar, né? As pessoas me conhecem apenas como artista e eu gosto assim. Muito bem. Em 1929, depois de toda uma preparação, Krishnamurti veio a público e disse: não faço parte disso, não gostaria que fosse assim, não sou mestre de ninguém, você tem que seguir o seu próprio caminho, o seu próprio coração. Eu vou ajudar, sim, mas, por favor, não pensem que eu sou o tal do Messias da sociedade teosófica. Eu não sou, né? A partir daí, então, começou toda a sua jornada de palestras e ensinamentos para pessoas de todas as idades, de todos os lugares, a respeito, então, destes ensinamentos, que são realmente interessantes, que são oriundas lá das tradições orientais antigas, que se resumem, a grosso modo, em prática de meditação. O que seria meditação? Seria uma observação de si mesmo. Este vídeo não vai ser uma biografia de Krishnamurti. Eu nem mesmo vou citar nenhuma frase dele. Como eu disse, eu gosto de despertar a curiosidade. E neste vídeo, eu gostaria de indicar este personagem e todo o seu trabalho de educação para aquelas pessoas que realmente são mais questionadoras. Porque, por exemplo, existem figuras mais recentes nesse universo de gurus e mestres e coisas assim, como a figura do Osho, que ele foi mais badalador. Ele foi contraversor, ele brincava mais, né? E Krishnamurti não, ele tinha uma postura realmente muito austera. O seu método de ensino da cultura Zen, que eu chamo assim, todo aquele contexto de sabedoria que conduz à meditação, eu chamo de cultura Zen. E Krishnamurti ensinava essas coisas de uma maneira filosófica, com conversação, debate. Ele questionava as pessoas. Ele conduzia as pessoas através de certa lógica para fora dos limites da própria mente. Isso tudo era muita novidade naquela época. E Krishnamurti ele não era exatamente uma figura midiática, pop, mas ele despertou, chamou a atenção de muitos artistas, poetas, escritores, jornalistas, estudiosos de filosofia. Entre essas pessoas, o próprio John Lennon, George Harrison, David Bowie, porque de certa forma Krishnamurti era realmente um professor de coisas que estavam lá na Terra do Sol nascente, lá do outro lado do oceano, numa época que não se tinha realmente tecnologia de conversação tão fácil, né, de acesso à informação tão fácil. Então ele acabou sendo um dos pioneiros. E ele tinha realmente esse papel de ensinar didaticamente todo um ponto de vista incomum, não materialista. Nem todo mundo gostava. Quem gostava, gostava. Quem não gostava, jogava sapatos. Mas por que ele chamou a atenção de figuras como John Lennon? Figuras de contracultura. Por quê? Porque Krishnamurti
praticamente desafiava qualquer sistema de crença, qualquer religião, qualquer autoridade religiosa ou política. Sim. Sem fazer disparos, apenas falando tranquilamente, mas mesmo assim ele já gerava toda uma reação na época sobre você ser livre de sistemas para poder evoluir por si mesmo. Isso parece algo tão inofensivo, mas não é não. Sendo bastante científico em seu debate, ele não aceitava absolutamente se desviar de confrontos mentais, ele realmente não se importava de falar o que era necessário para comunistas, capitalistas e outros istas que foram surgindo, que vinham lhe visitar, porque o apontamento dele e de todos os mestres de cultura zen, todos eles querem apontar para a autoobservação, o entendimento dos mecanismos mentais dentro da gente que fazem a gente ser escravos e construirmos uma sociedade escravagista mental. Ele não admitia, sob hipótese alguma, que a pessoa continuasse sendo iludida por ela mesma pelos seus sistemas de crenças ou ideologias. Aí que está. Num momento em que não haviam outros influencers digitais ou outros canais de YouTube, essas figuras presencialmente fizeram um trabalho magnânimo em prol da liberdade humana. Naturalmente, quem se sentia mais atraído por esses ensinamentos eram pessoas que popularmente se conhece como contracultura, porque aquilo que é establishment jamais iria querer que as pessoas começassem a questionar essas coisas de liberdade individual. Até hoje, esse papo de liberdade individual há de gerar muito conflito entre as figuras que não ganham nada com liberdade das pessoas. Você consegue observar a sua mente e encontrar nela o dispositivo que te faz iludir-se a respeito das coisas como elas são? Você é capaz de observar a sua mente sem fugir dela? Resumidamente, era esta a questão, a pergunta que ele fazia às suas plateias, de forma séria, rigorosa, realmente investigativa. Ele conduzia a fazer a pessoa entender de que forma ela estava iludida a respeito das coisas. É isso que os mestres orientais fazem brotar na mente dos seus discípulos, de quem busca seus conselhos, vamos dizer assim. Eles não têm as respostas para tudo e qualquer pergunta. Eles querem apenas que você observe a sua mente e descubra a verdade de quem você é. Eles querem que você observe silenciosamente a sua mente, seus pensamentos, suas crenças, o seu orgulho, inveja, ganância, raiva, o seu ser como um todo. Ele quer desmontar qualquer sistema de pensamento dentro de você. Consequentemente, na sociedade, né? Porque os pensamentos, os sistemas de pensamentos, eles são nos ensinados pela sociedade. A sociedade é uma espécie de inconsciência coletiva que concorda em auto-enganar-se mutuamente com todos esses
problemas de mentirinha que tiram muitas atenções, infelizmente tiram até vidas. E é tudo uma besteira. Então, é importantíssimo que cada um de nós, livremente, inteligentemente, observe dentro de si mesmo todas as amarras, todas as ilusões. Com isso, desafiando todos os métodos que são nos apresentados. Isso envolve muita coisa de política, de religião, de educação, de cultura e tudo mais, que até hoje a gente sabe que são as bases fundamentais dos controladores da gente. E quando você ler Krishnamurti, ou assisti-lo dando suas entrevistas, você vai perceber nitidamente aquilo que eu estou falando, que existe ali um encaminhamento intelectual, filosófico, bastante assertivo para conduzir a nossa compreensão de maneira realmente racional, para entendermos e podermos experimentar, nos permitir experimentar este estado de espírito que está além de tudo aquilo que a gente pensa, sente, acredita. Uma espiritualidade racional. Muito interessante. Eu realmente não tenho links de livros do Krishnamurti aqui na descrição. Eu não pretendo fazer esse tipo de filiação, mas eu tenho outros links aqui dos meus clipes, filme, músicas e outros produtos materiais e imateriais de cultura zen, caso você queira ajudar o canal ou tenha interesse ou curiosidade de ver mais sobre o meu trabalho. Então, até o próximo vídeo.